Primeiro assunto, Capelão. Sobre o Corinthians, afinal de contas, tivemos aí algumas declarações importantes e exclusivas do Augusto Melo à Rádio Bandeirantes, que ele fala principalmente aquela questão de acabou a farra, isso aí ficou pro ano passado já também, do próprio Rubão, que tá aí num caos em relação a inquérito policial aberto, não aberto, a questão dos conselheiros também, e o Augusto Melo agora vai falar sobre essa questão envolvendo justamente a torcida corintiana que ele conversou ao longo de todos os anos e também sobre ele ser um visionário como diretor de futebol, um dirigente de futebol, melhor dizendo. Sonora. 1, 2, olha o último. 3. Bom, primeiro ano da gestão do Augusto Melo, em cima disso que ele acabou de dizer, eu não vou chamar ele de fanfarrão, jamais. Fanfarrão também as pessoas interpretam como uma ofensa, né? Fanfarrão é um brincalhão, né? Isso. É um cara, certo? É isso. É algo mais jocoso do que crítica. É um piadista, dá pra dizer assim, né? Isso, Sabe? Não é uma ofensa, né? É um termo jocoso, dá pra dizer assim. Isso. Primeiro ano do Augusto Melo, pra mim foi uma nota 4. De 0 a 10, nota 4 pra nota você? 4. Pra mim, nota Nota 3. 4. Pra mim, nota 3. Olha, ele começou mal, ele começou nota 1, Sim. muitos erros. E terminou nota 6. 6? 6? Tudo isso, Capri? Sim. Passa de ano a gestão Nossa dele esse senhora. ano? Ele acertou em algumas contratações. Não, mas peraí. Ele Mas que acertou em preço? manter o Ramon Pô, mas a Dias. gente Você é o primeiro, condenou a você é gestão o primeiro passada. que fala Mas a que peraí, preço. que preço? Exato. Não, Você mas que peraí. inventou essa frase, a que preço? Aí Mas agora valeu. Mas peraí, todo mundo contratou, não foi só ele que contratou. Ah, então Todos tá- os então- ex-presidentes E contrataram todo mundo largaram que o errou, ele buraco. pode errar também. Então tá todo mundo Não, errando. isso aí é uma outra questão. A gente não tá analisando os passados, que a gente já cansou de criticar e acredito somos Isso. pessoas não gratas pra Isso, eles. isso. Mas o Augusto Melo, ele cometeu N equívocos que a gente Claro, criticava da e gestão eu falei passada. aqui, nota Ué. 1 pro início da gestão dele. Depois, ele acertou em algumas contratações, acertou na manutenção do Ramon Dias, e o Corinthians terminou um ano que tava perdido, Tá tava sendo na engenheiro Série de obra B. pronta também, né? Não, qual engenheiro de obra tá sendo pronta? um engenheiro Nós não de obra estamos pronta. analisando o Porque ano do se ele- rapaz. Se ele Nós empatou ou estamos perde do analisando o ano Palmeiras na dele. Neoquímica Arena naquele jogo do Brasileiro que o Corinthians venceu, mas estava tomando uma massa até os 20 do primeiro tempo, você era o primeiro a pedir a cabeça do Ramon. Aí porque ganhou ele tem que ficar? Como é que é a história? Se vamos minha lá, mãe né? fosse pai, se meu pai Não, fosse se móvel... minha mãe eu teria fosse dor. homem, eu não tava aqui, Então, tudo não bem. tem si. É o seguinte, João. Mas ele ia nós cair, temos que Capri, entender- ninguém tinha nós temos convicção que- do trabalho nós temos dele. que- Mas não caiu. Ah. E tá na Libertadores. Então o trabalho... Nós estamos aqui no dia 31 de dezembro analisando o ano do rapaz. É. O ano do rapaz foi trágico no início e se salvou ali no final. Eu tenho um ponto de vista então, diferente. 6 mais 1, 7. Dividido por 2, 3,5 é a minha média pro Augusto Melo nesse ano. Oi, mas você deu nota 6 pra ele. No final, na reta final do Brasileiro. E 1 no início. Qual é a nota que você dá pro Augusto Melo durante o ano, 3,5. Capri? Você tá entendendo o que eu tô falando? Cê- Eu falo Não, português. Peraí, você deu eu uma... falo português. Você deu uma casagrandada agora, hein? Passou um bom Ele fim de começou semana. mal, ele É, começou segunda-feira mal. foi Legal, irmão. Ele começou mal e melhorou. Tá. Então, começou mal e melhorou. É igual a nota da escola. Você Entendi. tirou 0 no primeiro bimestre, 1 no segundo. Não tem mais bimestre, 7 no Capri. terceiro. Não tem mais? não Então tem não mais sei como é que é. bimestre, Qual que é a trimestre. média no final? A Isso. média é essa. Então, ele começou com nota 1, começou mal. E terminou nota 6. Ah, eu vou na contramão. 6 mais 1, 7, divide por 2, 3,5. Tá. Agora é o seguinte, nós precisamos lembrar que o Augusto Melo tá sofrendo aí um processo, um inquérito na polícia. Tá aberto que até não agora. Tá aberto, que não Ainda. tem. Então, nós precisamos entender Mas o ele que tem a vem torcida desse ao lado inquérito. dele, Tem, ele tem a é torcida ao lado verdade. dele. Ele tem a torcida ao lado Torcida ao dele. lado Será que a torcida tá ao lado dele ou está contra a renovação e transparência? Não, tá ao lado Porque dele. eu não sei se a torcida fica ao lado Não, do a Augusto, torcida tá ao lado que ninguém dele. quer colocar a mão Não, no fogo tá ao lado por dele. ele, Eu acho que tá você ao lado entendeu? dele. Tá ao lado A dele. É que os torcida, caras, a torcida. é que eu acho que Ao os lado caras estão dele mais contra a renovação do que a Isso favor do todo Augusto. mundo, Todo mundo. É que assim, eu queria até deixar claro aqui, eu não sei se o Prédio e o Capriotti, os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão nos acompanhando, se vocês vão concordar comigo. O meu ponto de vista é o seguinte, o Augusto Melo, ele abre o primeiro ano de mandato dele, falando em aumentar a capacidade da Neoquímica Arena, time competitivo, que ele era um visionário Naming como nós rights do ouvimos. CT. Naming rights do CT, bem lembrado, Pretzel. Que o time ia brigar por todas as competições, que ia Evolução no acabar a futebol. farra, evolução do futebol, focar em todos os Categoria de departamentos. base. Amigos do portão pra fora. Amigos do portão pra Categorias fora. de base. Pessoas técnicas. Isso. Ele falava assim, pessoas técnicas, né? A gente isso. até, o pessoal tirou uma onda. E tá tudo certo também, ninguém é obrigado a falar correto. Apesar de ser um presente de clube, né? Deveria. O meu ponto de vista é o seguinte, Corinthians terminou o ano com uma das maiores folhas salariais do país. Corinthians lutou contra o rebaixamento, teve uma campanha patética ao longo de quase todo o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que não ganhou absolutamente nada na temporada, não foi competitivo nem no Campeonato Paulista, vale lembrar. Caiu na primeira Que fase. caiu na primeira fase, ainda sob comando do Antônio Oliveira.
E aí, o do Mano Menezes, e aí chega o Antônio Oliveira depois, aquela tragédia envolvendo o Campeonato Paulista de não ter avançado à próxima fase. Não há convicção no trabalho do Antônio Oliveira, até porque contratações não chegam para que ele possa executar um bom trabalho dentro de campo. Sim. E aí o Antônio Oliveira deixa o clube por péssimos resultados e péssimos desempenhos, também por péssimas escalações, passa muito por culpa dele. E aí o Corinthians, que não ganha nada ao longo de toda a temporada, faz contratações interessantes, mas aumenta a sua dívida mais do que bilionária em mais de 220 milhões de reais. Isso aí. Não há transparência alguma. Isso o Augusto falou que poderiam cobrá-lo. Não houve transparência e o dia da transparência, a semana da transparência da Ernest Young, que não aconteceu ao longo de toda a temporada. Então, assim, tudo, absolutamente tudo que o Augusto Melo projetou e prometeu, ele não cumpriu. E ainda mais a questão da vai de bet, com o inquérito aberto, Sim. da questão de laranja e tal, que até agora não foi explicado. Ele está sendo boicotado no Corinthians Claro pelos que tá. conselheiros? Claro. Os caras que ex-dirigentes, não querem claro. largar o osso. Exato, os caras não querem largar o osso, estão dificultando o trabalho dele indiscutivelmente, isso é uma vergonha. Agora, não podemos passar pano por uma gestão ridícula nesse primeiro ano de mandato do Augusto. Então, a minha média é 3,5. 3,5 tua média. 3,5 é muito então, também. então a tua nota é 3,5. A minha é 4, a tua é 3. A minha é 3. É isso. Eu acho o seguinte, a contratação do Memphis Depay é um grande lance. Sem dúvida. Memphis Depay, o Hugo, Claro, a Hugo Souza, contratação sim, do Hugo claro, Souza, sim, grande contratação. sim. Carrijo, boa Garro, contratação. Garro. Não é? E Então, para nas, por aí também. nas contratações, André Ramalho, bom. a gestão acertou. Porque a anterior errava barbaridade. Não, Barbaridade. A anterior, Barbaridade. A anterior é patética. É o pior da história. Patética. Pior da Então, história. nas contratações foi bem, acertou. Mas no restante, muito ruim. E o que vem